Olá, como você está? Hoje voltamos com a nossa 18ª aula da nossa disciplina de Genética e Evolução com o conteúdo de evolução. Vamos continuar para o desenvolvimento da nossa aula de hoje a utilizar o conteúdo pedagógico disponibilizado pelo Dr. Antônio Augusto Franco Garcia e a monitora Maria Marta Pastina, da disciplina de Genética Geral da USP de Piracicaba. Tudo bem? Na última aula nós conceituamos historicamente o desenvolvimento das ideias evolucionistas em relação à quebra do paradigma do fixismo e falamos ultimamente sobre a importância do trabalho de Lamarck para essa primeira apresentação de uma ideia alternativa ao que era proposto como ideia comum no fixismo. Tá? Lamarck contribuiu fundamentalmente para a proposição de novas ideias que puderam posteriormente e vieram a ser contraditadas e apresentada uma nova teoria de evolução a partir de novas fundamentações científicas com bases experimentais, mas Lamarck foi uma pessoa muito importante, um pesquisador muito importante para a sua época. Espero que vocês tenham visto o vídeo que eu enviei no WhatsApp falando um pouco sobre a história desse pesquisador, um pouco sobre as características de sua vida e a forma com que ele desenvolveu seu trabalho. Uma coisa que o vídeo me ensinou é que Lamarck era um título, né? E o nome dele era apenas Jean-Baptiste Pierre Antoine Dumont. Isso, de acordo com o professor daquele vídeo, uma coisa que eu não sabia. Achei que Lamarck fosse parte do seu nome e não um título que ele pretendia. Então ele falava da teoria em que as espécies elas podiam evoluir, elas podiam se modificar em relação à ideia predominante do fixismo, que as espécies tinham sido criadas todas da maneira em que elas atualmente se encontravam. E o Lamarck tinha a sua teoria baseada em duas hipóteses, tá? A hipótese do uso e desuso e a hipótese da transmissão das características adquiridas. O uso e desuso, até hoje, como o professor falou, uma coisa que eu achei bastante interessante, é que até hoje a hipótese do uso e desuso ainda é utilizada para explicar ou para defender a teoria da evolução, né? Uma vez que a gente viu que essas características elas podem se apresentar no indivíduo, que elas que as usufrui, né? Então, se um indivíduo que malhou muito, ele realmente tem um aumento ele tem uma hipertrofia muscular, ele tem um aumento da sua massa muscular e o indivíduo, a partir do momento que ele deixa de malhar, ele tem uma hipertrofia, ele tem uma diminuição da sua massa muscular. No entanto, essas características elas não podem ser transmitidas para os seus descendentes. E aí o professor do vídeo explicou o experimento que foram feitos com os ratos, arrancando o rabinho dos ratos em 5 gerações sucessivas e vendo que mais de 900 ratos, todos eles, apesar de nunca terem usado os rabos, as caudas, devido à retirada desta parte do corpo, todos os 900 ratos descendentes dos parentes iniciais nasciam com o rabinho, o que fez com que houvesse um dado experimental que desconstruísse a teoria de Lamarck do processo evolutivo. E qual é a alternativa ao pensamento de Lamarck? A alternativa ao pensamento de Lamarck é de um pensador chamado de Charles Darwin, ou pai da evolução, junto com o Wallace. Não é verdade? Hoje agora a gente sabe a contribuição do Wallace. Espero que vocês tenham lido também o conteúdo que eu enviei para vocês sobre a vida de Wallace. Fizeram um museu digital do Wallace baseado no museu digital da vida de Darwin que já tinha sido feito
anteriormente para mostrar a importância do Wallace durante a formação da teoria da evolução. Mas o que Charles Darwin dizia? Charles Darwin dizia que essas características elas se davam pela adaptação das populações às características do ambiente, uma situação que foi chamada de seleção natural. Segundo Darwin, dentro de uma população existem diferentes indivíduos com diferentes características. E os indivíduos com as características que os melhor adaptam, os melhor favorecem a um determinado ambiente em um determinado tempo, têm uma maior chance de sobrevivência. Tudo bem? Aqui vamos usar o mesmo exemplo que usamos para a teoria de Lamarck a respeito do pescoço das girafas. Segundo Lamarck, o uso e o desuso fez com que o pescoço das girafas aumentassem, fazendo com que elas alcançassem os brotos maiores, e essas características de pescoço aumentado pelo uso foi transmitido aos descendentes. Darwin sugeria outro mecanismo. Existem girafas primordiais, iniciais, com diferentes tamanhos de pescoço. No entanto, as girafas que tinham o maior tamanho de pescoço conseguiam alcançar os melhores brotos, a melhor alimentação, fazendo com que essas populações de girafas com pescoços menores tivessem uma menor taxa de sobrevivência, o que o Darwin a início chama de taxa de mortalidade diferencial. Tudo bem? Quando Darwin estava propondo as suas observações, ele estava preocupado não com a sobrevivência ou a taxa de reprodução das aptas, ele estava medindo a taxa de morte, ou morte diferencial, das não aptas, as que não continham a característica. Então, como essas com o pescoço menores nunca alcançavam ou tinham uma alimentação pior do que as com o pescoço maior, essa com o pescoço maior tinha um maior sucesso em sobrevivência e, por isso, maior sucesso no mecanismo de reprodução. Com o tempo, a maior parte da população das girafas apresentou, a partir disso, um pescoço longo, porque eles adquiriram essas características durante anos no processo de seleção natural. Tudo bem? Então aqui eu trouxe mais um slide que eu adicionei à aula do professor Antônio para a gente fazer uma comparação entre o que era proposto por Lamarck e o que era proposto por Darwin e Wallace. Tá? Lamarck diz que o meio cria as necessidades que induzem a mudança nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Então, de acordo com a modificação do meio, os indivíduos também acompanhariam essa modificação. Enquanto que Darwin e Wallace sugerem o seguinte: o meio exerce um mecanismo de seleção entre os indivíduos que estão dentro de populações. Essa seleção é graças a características mais apropriadas a um determinado ambiente em um determinado tempo. Por que essa parte do tempo é importante? Porque os ambientes também são mutáveis e a gente vai entender a importância do acréscimo dessa parte do ambiente em um determinado tempo quando a gente estiver estudando deriva genética ainda nessa aula. Tudo bem? Então, há aí a principal diferença. Para Lamarck, o meio induz a modificação. Para Darwin e Wallace, o meio seleciona as características dentro de uma população pré-existente. Então, existem vários tipos de animais dentro de uma mesma população, dentro de uma mesma espécie. Animais com porte maior, animais com porte menores, com determinada coloração mais clara ou determinada coloração mais escura, dentro de um ambiente. E a seleção vai se dar aos indivíduos que têm as características mais favoráveis àquelas condições de ambiente em um determinado tempo. Tá? As novas características, segundo Lamarck, seguem o uso e o desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Então, como o professor do vídeo falou, outra coisa que eu não sabia era a questão das girafas, como eu sempre estudei desde a graduação.
O exemplo das girafas, achei que tivesse sido Lamarck que tinha proposto, mas o professor também me, me informou, me instruiu que não, que o exemplo da girafa não tinha sido elaborado por Lamarck, e o exemplo que ele usou para uso e desuso foi o das serpentes, que segundo os fósseis, as serpentes tinham resquícios de patas, e como atualmente Lamarck não conseguia verificar patas nas serpentes, ele logo concluiu que pelo desuso das patas, as serpentes perderam essa característica. Enquanto que para Darwin e Wallace, no seio da população existem uma quantidade enorme de seres diferentes dentro de uma espécie, que apresentam características distintas para determinados fatores. Isso lhes confere maior ou menor capacidade adaptativa em um determinado ambiente, em um determinado tempo, em relação aos outros. E se essa característica adaptativa é diferente entre eles, existe uma maior probabilidade de sobrevivência para um grupo de indivíduos em relação a outro grupo de indivíduos que contém ou apresenta outras características. E por fim, a gente tem as características adquiridas são transmissíveis aos descendentes. Então, se a cobra perdeu as patas pelo desuso, então todos os seus descendentes também nasceriam sem patas, porque esse fenótipo seria transmitido para os seus descendentes. Charles Darwin, também como o professor viu, não sabia, a gente não sabia na época como se dava, o que era isso, a molécula da hereditariedade, como esses mecanismos se deram. Daqui a pouco a gente vai ver darwinismo versus o Darwin versus Mendel, e a gente vai entender essa linha do tempo, tá? Então, o Darwin fala: os mais aptos vivem por mais tempo, reduzem-se mais, reproduzem-se mais e transferem suas características aos descendentes. Então, como o indivíduo sobrevivia, ele tinha uma maior taxa de sobrevivência, ele tinha uma maior quantidade de prole, e essa prole adquiria as características do indivíduo inicial. Tudo bem? Então, agora que a gente viu mais ou menos a diferença entre o proposto por Darwin e o proposto por Lamarck, a gente vai ver a teoria de Darwin, o que está mesclada com a de Wallace. O que é pensamento de Darwin e o que é pensamento de Wallace só é possível verificar a partir da leitura dos textos originais, tá? Eu não sei dizer, essa ideia aqui era uma ideia de Wallace que Darwin aproveitou, ou essa ideia aqui foi de Darwin que foi inserido no trabalho de Wallace. A gente teria que ler os textos originais para saber essas informações, e particularmente nunca fui atrás disso porque a teoria já se modificou suficientemente para a gente demandar mais tempo na teoria modernizada em relação às teorias iniciais. Mas se você tiver curiosidade, tanto no Museu de Wallace quanto no Museu de Darwin estão os manuscritos, os livros, e você pode dar uma olhada para verificar. E aí aproveita e traz para a gente, traz para o professor, para a gente matar essa curiosidade. Tudo bem? Darwin, de acordo com seus anos de viagens, percebeu algumas características. Por exemplo, uma população não pode crescer indefinidamente devido à falta de recursos. Tudo bem? Mesmo em populações de micro-organismos que se reproduzem muito rápido, uma hora, e não existe processo de predação, essas coisas, uma hora o recurso alimento se torna o limitador do crescimento dessa população. Por isso nós nos preocupamos tanto com o crescimento da população humana no mundo. Para 2030, 2050, está previsto, se nada acontecer, já teve uma pandemia esse ano que reduziu um pouco a nossa quantidade, o número de humanos na superfície do planeta, mas até 2050, eu acho, a estimativa é que cheguemos a 10 bilhões de pessoas no planeta. Então, a população
de humanos, assim como qualquer outro animal está limitado pelos seus recursos, tudo bem? Então, por isso a preocupação com o ambiente, preocupação com a manutenção dos recursos naturais, para que haja um uso racional desses recursos durante as próximas gerações. Tudo bem? Então, a competição por alimento, por espaço e a sobrevivência dos mais aptos devem influenciar nas chances desses indivíduos deixarem descendentes. Tudo bem? Em um ambiente superpopuloso, por exemplo, alguns países já fazem regulação da natalidade. A China e o Japão já têm políticas duras de natalidade. Então, um casal pode ter um ou dois filhos no máximo, desde que o primeiro filho ou a primeira criança não seja uma menina. Se o casal teve uma menina como primeira criança, ele pode tentar uma segunda vez um menino. Se esse casal já teve um menino na primeira chance, né, já teve na primeira gestação, ele só vai ter um descendente. Isso já diminui as chances de dispersão dos genes daquele casal, porque eles não estão livres para terem a quantidade de descendentes que precisarem, tudo bem? Isso é que a gente vai chamar de mortalidade diferencial, a taxa de sobrevivência de uma população. Os mais aptos têm uma maior taxa de sobrevivência, enquanto que os menos aptos têm uma maior taxa de mortalidade. Então, já Darwin estava olhando para quanto maior a taxa de mortalidade de um determinado grupo, maior era a sua deficiência adaptativa em relação àquele determinado ambiente. Então, ele estava vendo o número de mortes dos indivíduos em uma determinada condição. Então, para Darwin, a seleção natural é a causa dessa morte diferencial. Ora, se você não está adaptado ao novo ambiente, as suas chances de sobrevivência ficam reduzidas, ficam diminuídas, e isso eleva a taxa de mortalidade. Então, você tem uma taxa de mortalidade diferenciada em relação a outros indivíduos. Os indivíduos mais aptos tendem a ter taxa de mortalidade menores, porque eles são mais capazes, eles estão mais preparados para sobreviver em um determinado ambiente. Então, o conceito darwiniano de seleção natural, que era de mortalidade diferencial, passou por uma revisão. Quando a gente estava estudando a teoria da evolução, percebeu-se que Darwin estava olhando um viés um pouco desfocado, a taxa de mortalidade de um indivíduo. E a taxa de mortalidade nem sempre está relacionada com a capacidade do indivíduo se adaptar ao ambiente. Ele pode estar relacionado a uma série de outras coisas. Por exemplo, a doenças, por exemplo, a violência, por exemplo, a outros fatores que não a capacidade do indivíduo a estar adaptado ao seu ambiente. O que acontece? Acontece que foi revisto esse conceito e o neodarwinismo chama isso de sucesso reprodutivo diferencial. Qual é a taxa com que os indivíduos mais aptos são capazes de se reproduzir? Ora, se o indivíduo morre muito jovem, ele tem uma taxa de reprodução menor do que a taxa do indivíduo que vive por mais tempo. Tudo bem? Então a gente tem uma modificação. Hudson, isso mudou fundamentalmente a teoria da evolução proposta por Darwin e por Wallace? Não, é só um viés de observação, uma forma diferente de se observar os mesmos fatores. Só para ver se minha fotinha está se mexendo. Está se mexendo, então vamos continuar. Tudo bem? São pequenas adaptações que foram sendo adicionadas com o tempo à teoria proposta por Darwin e por Wallace. Tá? Então, alguns fatores têm que ser levados em consideração dentro dos percursos de uma população para a observação da evolução.
todos os organismos têm um potencial de aumentar em número e progressão geométricas, tudo bem? Então, cada ser humano dá origem a outro ser humano, então a população que passou da um ou mais, né? A gente pode ter gestação de gêmeos, gestação de trigêmeos, mas geralmente é em um ou outro. Então você está dobrando o número desses indivíduos. Então a população começa com 100 indivíduos, depois de alguns anos eles viram 150, cada indivíduo, cada casal teve um filho, depois desses 150 eles viram 250, depois 300, 400, a progressão é geométrica, tá? Em cada geração, entretanto, Darwin não observou modificações no número constante dessa população. As espécies pareciam com uma distribuição numérica mais ou menos constante. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, pessoal, quando Charles Darwin fez essas observações, o ambiente e nos locais onde é que ele fez essas observações, o ambiente é equilibrado. Tudo bem? A ação antrópica, a ação do homem ainda era muito pequena e não tinha influência sobre a dispersão e sobre a forma de organização dessas populações que foram observadas. Então, tudo isso, todas essas proposições aqui que Darwin fez, estão baseadas no que ele conseguiu observar e nas características do ambiente, as características naturais das populações que ele conseguiu observar. Porque você pode falar, ora, Hudson, como é que cada geração mantém um número fixo? Esse número eles tá cada vez menor por causa da ação antrópica, tá? Pela ação do homem, nós estamos diminuindo a quantidade e a diversidade de animais. Mas naquela época, esse era um padrão que podia ser observado, tudo bem? Mesmo naquela época, alguns animais já sofriam predação, sim, bastante violenta. As baleias, para conseguir o óleo para fazer iluminação pública, aqui na região amazônica, os peixes-boi e uma série de outros animais que tinham um valor bastante elevado para o nível tecnológico da sociedade. Conclui-se, então, a partir dessas duas observações, olha, que se uma população era para crescer geometricamente e ela permanece mais ou menos do mesmo tamanho, deve haver algum tipo de competição pela sobrevivência dentro de cada grupo de espécies. Então, essas variações que favorecem os indivíduos sobreviverem ou não sobreviverem devem ser herdadas, elas podem ser herdadas, são encontradas em indivíduos de todos os grupos. Então, mesmo os animais mais diferentes têm populações que permanecem constantes, então essas características que são herdáveis dentro de cada espécie deve estar presente em todos os grupos animais e não apenas em uns e não em outros. Em todos deve haver a mesma dinâmica. Algumas variações são favoráveis a alguns organismos, determinando em um determinado ambiente e o auxiliam a sua sobrevivência e a sua reprodução. Ora, se esses indivíduos eles são diferentes e se essa diferença faz com que eles estejam competindo, algumas diferenças favorecem esses indivíduos, a sua sobrevivência e logo a sua reprodução, e outros indivíduos devem ter prejuízos de acordo com essas características para a sua sobrevivência e logo a sua reprodução. Então, variações favoráveis, elas são transmitidas com maior frequência do que as variações desfavoráveis. Isso faz com que exista um acúmulo dessa característica dentro de uma população em um determinado tempo, o que dará, durante milhares de anos, origens a grandes diferenças entre essas populações. Assim, eventualmente, devido a essa divergência genética, essa divergência de característica,
eventualmente as populações vão se tornar tão diferentes que elas vão se constituir em novas espécies, tá? A partir de uma espécie antiga. A gente vai ver processo de extinção e de especiação, de diferenciação no final do mês, tá? Sem ser nessa semana que vem, na outra semana, para a gente conversar a respeito dessas características. Então aqui a gente vem um pouco em relação à linha do tempo. Darwin tem a ideia em 1838 a respeito da possibilidade dos seres evoluírem uns em relação aos outros. Mas ele só apresenta essa ideia em 1858, 20 anos depois. Por quê? Porque ele faz as pesquisas, ele faz as publicações intermediárias, o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de dados, a cooperação com Wallace, para depois propor a ideia com mais evidências. Em 1859 sai publicado a primeira edição da Origem das Espécies, e a sua última edição é de 1872. Nesse livro existem fundamentalmente duas teses. A primeira tese: todos os organismos descenderam com modificação a partir de ancestrais comuns. Ora, se eu estou sugerindo que a evolução é uma realidade, então eu tenho que propor que as espécies que nós verificamos hoje são derivadas das modificações das espécies ancestrais que nós temos registros fósseis, que nós conhecemos que existiram, mas que não são mais encontradas. Mas como isso pode ser possível? Pode ser possível porque essa modificação, essas evoluções dão-se devido à seleção natural sobre os indivíduos. Indivíduos vêm se adaptando ao ambiente de tal maneira que os mais aptos, os que contêm o maior número de características favoráveis, têm uma taxa de sobrevivência e de reprodução tal que eles dominam um determinado ambiente. Os indivíduos menos favorecidos, estes vêm diminuindo em número dentro da população até serem extintos. E esse processo ele é contínuo durante a linha do tempo. Então, nós temos espécies primitivas que não se adaptaram ou se adaptaram, indivíduos dentro dessa espécie se adaptaram e se tornaram tão diferentes dos indivíduos iniciais, dos indivíduos originais, que eles foram considerados espécies diferentes. A nova espécie continua sua história natural, enquanto que indivíduos que não tinham essa característica, não tiveram a capacidade de modificar suas características em adaptação ao ambiente acabaram sendo extintos e são encontrados apenas pelo registro fóssil. Tudo bem? Mas como isso pode ser possível, Hudson? Deve haver um mecanismo de transferência dessas características para os descendentes. E aí nós temos o darwinismo versus o mendelianismo. Quando a gente fala da forma com que a hereditariedade era proposta, Darwin propõe uma teoria que hoje nós consideramos equivocada, mas aqui à época foi observada. No vídeo o professor até fala, eu não vou me lembrar o nome do professor, mas vocês têm o vídeo, ele fala que Darwin foi muito esperto, ele fez a separação das duas teorias em dois livros. A primeira, a teoria da evolução, ele publica na Origem das Espécies, e a teoria da hereditariedade ele publica em um outro livro, que como foi comprovado que é a teoria de Darwin não era a correta, esse livro quase não ganhou importância e aí ficou parecendo que Darwin nunca errou. Não existe quem nunca erre, meus amores. Se o indivíduo é humano, ele está passível, ele está sujeito a erros. E nós, como acadêmicos ou como profissionais, temos a obrigação de duvidar de quem quer que seja. Não é porque o indivíduo acertou 999 vezes que eu
vou aceitar a verdade a milésima vez como verdade. Essa milésima proposição desse indivíduo tem que passar pelo mesmo critério de avaliação do que a primeira. Então, quando nós cientistas estamos trabalhando, nós não temos o pudor de duvidar de quem quer que seja. Ah, mas é o fulano de tal que está dizendo. Ele já fez isso, já fez aquilo, já ganhou o prêmio Nobel, já é reconhecido mundialmente. Eu reconheço toda a história de acertos que ele fez. Mas se ele propõe uma nova ideia, essa nova ideia também tem que ser avaliada tão criteriosamente quanto o seu Zé da esquina ou o acadêmico que está propondo a sua primeira teoria ou levantando a sua primeira hipótese, seu primeiro projeto. Então, essas histórias nos ensinam que mesmo os mais brilhantes pensadores, em algum momento da sua história, na sua construção, erram. E errar é completamente aceitável, porque você está propondo a construção de um conhecimento. As bases da construção são sempre mais difíceis de se adquirir, de se conseguir, do que o desenvolvimento dos seus conhecimentos mais refinados. Por quê? Porque para os conhecimentos refinados, você parte de um ponto já consolidado. Na construção das bases, você ainda não tem nenhum ponto consolidado e é você a propor esse ponto. Então, Darwin, ele desconhecia essas causas das variações genéticas. Ele trabalhou com criadores de animais e ele propôs uma natureza fluida desses caráteres intermediários. Na verdade, a teoria que Darwin propõe era chamada teoria das gônadas, não é gônadas não, é teoria das gêmulas, teoria das gêmulas. O que Darwin acreditava? Darwin acreditava que existia dentro das células um conjunto de características que ele chamou de gêmulas, que era mais complexa do que uma proteína isolada, mas menos complexa do que a célula geral. E o que ele achava? Ele achava que essas gônadas, que esse grupo de informações ficava circulando pelo nosso corpo. E toda vez que uma nova célula nascia, ela nascia indiferenciada. Até o momento ele estava certo na sua suposição. E que durante esse processo de desenvolvimento, as células adquiriam, eles capturavam essas gônadas e a partir da captura dessas gônadas, não, dessas gêmulas, elas adquiriam informações para se diferenciar em um determinado grupo de células. E ele propôs mais, ele propôs que não era assim não. Como é que por que as células do cérebro então não capturavam as gêmulas de células do pulmão e viravam células do pulmão no meio do nosso cérebro? Ele falava, não, as células têm um grupo de gêmulas que elas são capazes de capturar. E aí elas sempre, dentro do cérebro, elas sempre vão virar células nervosas, enquanto que nos pulmões elas sempre vão dar a origem às células pulmonares. Isso veio cair depois com as observações, mas uma crítica foi fundamental para derrubar essa teoria. De Fleming, a teoria das gêmulas, proposta por Darwin, foi a crítica de Fleming Jenkins, que fala a seleção natural não pode escolher os melhores gêmulas de uma mistura. Ora, se eu tenho no meu corpo um monte de gêmulas se deslocando, por que na hora de produzir o espermatozoide, as células germinativas, as melhores gêmulas que eu tenho é que vão ser colocadas nas células germinativas? Isso é uma proposição um pouco equivocada. Isso a gente tem que levar em consideração que o trabalho de Mendel vai ser publicado em 1865. Tá? Na verdade, ele é apresentado na Sociedade de História Natural de Brno em 1865 e ele é publicado em 1866. A publicação do livro de Darwin com a teoria dele
conjunto ao Wallace é de 58, 10 anos antes. 10 anos não, 8 anos antes. Então, a partir daí, a partir da teoria de Mendel, pôde-se explicar o mecanismo de hereditariedade que explicava perfeitamente a teoria evolutiva de Darwin e Wallace. Então, aqui a gente tem o darwinismo versus o mendelianismo. O darwinismo propunha? Que indivíduos homozigotos geravam gametas contendo as suas melhores características. Tudo bem? Quando esses indivíduos eram cruzados, havia um descendente híbrido, um indivíduo heterozigoto. No entanto, quando um heterozigoto era cruzado com outro heterozigoto, as melhores características eram que eram disseminadas para os seus descendentes, gerando assim indivíduos homozigotos para a melhor característica relacionada a um determinado ambiente e a um determinado tempo. Essa proposição nós podemos descrer hoje porque nós conhecemos a proposição de Mendel, onde dois indivíduos homozigotos, quando cruzados, dão origem a 100% de indivíduos heterozigotos. E quando eu tenho um cruzamento de dois indivíduos heterozigotos na primeira lei de Mendel, nós temos indivíduos homozigotos dominantes, heterozigotos e homozigotos recessivos. Aqui é que a gente tem a separação dos indivíduos de acordo com a seleção natural. Se esse ou esse são os melhores genótipos para um determinado ambiente, maior será a taxa de sobrevivência desses indivíduos aqui. Vamos dizer que a característica recessiva seja a prejudicial. Tudo bem? Por que, Hudson? Porque é o fenótipo menos comum. Tudo bem? Então vamos dizer lá os animais. Por que a gente encontra pouco animal albino na natureza? Porque ele tem uma desvantagem de sobrevivência muito grande. Eles não conseguem caçar direito, eles não conseguem se camuflar, eles não conseguem atrair o parceiro por causa da sua coloração. Então eles têm uma desvantagem reprodutiva muito grande. Então a maioria desses indivíduos aqui ele é descartado, eles morrem durante o processo. Esses dois indivíduos aqui tem uma maior vantagem em relação a ele. Mas quando comparamos os dois indivíduos, fenotipicamente, nós sabemos que hoje eles são idênticos. Então, eles não têm uma relação de vantagem ou desvantagem, embora este daqui contenha um alelo recessivo. Qual é a diferença? Esse indivíduo aqui sempre vai gerar e outros indivíduos com a característica favorável, enquanto que esse indivíduo aqui tem a chance de gerar descendentes com a característica desfavorável, o que vai diminuir a taxa de dispersão desses genes dentro da população. Tudo bem? Então, Mendel contribui fundamentalmente, mais 8 anos após ele lança seu trabalho. E o trabalho de Mendel vai ser reconhecido só depois da sua morte, como a gente lembra de genética. Então, existe uma lacuna da geração do conhecimento e da correlação entre os conhecimentos gerados. Entre a proposição de Darwin e a relação entre darwinismo e mendelianismo, houve uma lacuna de tempo bastante grande. Por isso que os pensadores da época, Lamarck, Darwin e mesmo Wallace, não tinham como base os conhecimentos de Mendel para a dispersão ou a explicação das características genéticas dentro de uma população. Então, a gente pode, de acordo com a teoria sintética da evolução, falar que existem fatores genéticos e fatores evolutivos. Agora a gente pega os dois conteúdos e agora a gente mescla esse conteúdo. As observações de diferenciação observada por Mendel das espécies e a observação, Mendel não, por Darwin. E aqui o trabalho de Mendel
com a explicação das características hereditárias. Então, a gente junta as duas características numa teoria sintética da evolução. Sob o ponto de vista genético, a evolução corresponde a qualquer alteração na frequência alélica da população. Ah, Hudson, mas frequência alélica, nem mesmo Mendel falava disso, de alelos, essas coisas. De frequência alélica, alelo já falava, de frequência alélica. É porque houve uma modernização de acordo com os conhecimentos, como eu tinha falado para vocês anteriormente, visando torná-la mais apto. Então, se a frequência de um determinado gene, de um determinado alelo muda dentro de uma população acima do neutro, acima do natural, que é encontrado naturalmente, lembra da teoria de Moto? Se essa frequência ela está acima das mutações, das substituições neutras, da frequência de substituições neutras, ela é adaptativa. Se essa frequência de um novo alelo é igual à frequência de substituições neutras, ela é uma adaptação neutra, ela nem influi nem contribui. Agora, se a frequência alélica é menor do que a frequência dessa modificação é menor do que a frequência de substituições neutras, essa é uma modificação, uma mutação deletéria ou danosa, tudo bem? Então aqui a gente vai. A variabilidade é então, como nós falamos desde o início da genética, é a base para os processos evolutivos. Quanto mais diverso é o universo dos seres vivos, maior a probabilidade de evolução. E a gente pode até filosofar. Se a gente tem um universo diverso de ideias, maior é a nossa chance de evoluir. Se todos nós estamos pensando todos do mesmo modo, qual é a chance desse pensamento geral se modificar? Esse pensamento geral for bastante diverso, cada um com uma opinião divergente, um debate saudável, um diálogo entre essas diferentes posições, a gente tem uma maior chance, uma maior probabilidade de evoluir em um determinado pensamento. Então, os fatores que alteram a frequência alélica de uma população são agrupados no que se denomina teoria sintética da evolução, tanto os fatores genéticos quanto os fatores ambientais. Está fundamentada em alguns processos. Quais processos? Processo de cria de variabilidade. Isso aqui a gente já viu lá na genética. Mutação, modificação da sequência do DNA. Modificação induzida e modificação espontânea. Tudo bem? Isso daqui vai gerar variações que vão favorecer a evolução. Outro processo que ampliam a variabilidade. A gente também já viu isso aqui, ó. Recombinação gênica. Recombinação gênica, vocês vão lembrar da biologia celular, o chamado crossing over, né? A recombinação gênica. Hibridização, a construção de uma molécula de DNA a partir de duas fontes divergentes. Então, a introdução de um vírus em uma célula, é o material viral que está se inserindo a um DNA celular. Alterações na estrutura e no número dos cromossomos, é o que a gente viu nas condições cromossômicas, tanto numéricas quanto estruturais. E, por fim, a gente tem um mecanismo que a gente vai ver ainda agora, que é a migração de populações. Talvez vocês já tenham visto isso em ecologia, a contribuição para a diferenciação de uma população a partir dos seus perfil de migração. Tá? Outros fatores que nós vamos ver. Processos que dão origem a populações para maior adaptação. Processo de seleção natural, a gente já está vendo. A deriva genética, a gente já começou a ver, mas a gente vai dar uma olhada nela. E o isolamento reprodutivo são os próximos conteúdos dessa aula, nesses próximos 20 minutos que ainda temos. Tudo bem? Aqui nós temos o processo de migração.
Imaginem o seguinte, existe uma população isolada que é geneticamente homogênea, tudo bem? E uma nova população ela está chegando nesse ambiente. Isso vai promover uma miscigenação, uma mistura dessas características genéticas, produzindo uma maior variedade, uma maior diversidade dentro de uma população. Aqui podemos exemplificar o Brasil pré-colonização, onde as populações indígenas que aqui habitavam tinham todos uma carga genética muito parecida e por isso foram muito prejudicados quando os europeus trouxeram doenças para cá, como todos nós estamos experimentando, quando uma doença não é conhecida pelo nosso sistema imunológico, ela causa seus efeitos máximos. Então, quando os europeus vieram já com uma diversidade grande da Europa, europeus só podem vir da Europa, né, Ruth? Eles não vieram da Ásia, né? Os europeus vieram do outro continente e começaram a disseminar o seu material genético nessa população. Nós tivemos uma diversificação genética. Aí aqui a gente vai ter a contribuição dos índios, contribuição dos europeus, a contribuição dos negros, depois a contribuição dos asiáticos para a construção do nosso perfil populacional genético. Tá? Isso então é o fator de migração. Isso daqui está influenciando a frequência de um alelo, mas devido a outro fator que não a evolução, a seleção natural, perdão, não a seleção natural. Outros processos que estão relacionados a isso estão relacionados à deriva genética. Nós já falamos sobre deriva genética, nós falamos que é um processo natural de flutuação da frequência de um determinado alelo ou de uma determinada característica de uma população, que deve ocorrer de forma aleatória, por isso deriva, ela sobe e desce, ela não é uma coisa planejada como descrito na seleção natural. Isso por quê? Porque depois da proposição das observações de Mendel, verificou-se que nem todos os ambientes eram organizados ou bem preservados como os que foram observados por Mendel. E a partir daí surgiu uma teoria associada à evolução, que é a teoria da deriva genética. A deriva genética sugere que o processo de frequência de um alelo ele pode variar aleatoriamente, independentemente da seleção natural, por uma série de outros fatores. Aqui a gente vai falar de alguns desses fatores. Por exemplo, o efeito fundador. O efeito fundador está relacionado lá à nossa migração, não é isso? Olha o que aconteceu. Em um ambiente, nós tínhamos uma população geneticamente diversa, tudo bem? Dentro dessa população, por qualquer motivo, um pequeno grupo desses indivíduos migra para outro local, beleza? Dentro desse outro local, eles são os primeiros a habitarem e são os primeiros a se reproduzirem, a colonizarem o ambiente. Por isso é chamado de efeito fundador. É os indivíduos que fundam essa população. Então, depois de alguns anos, essa população deste novo local terá uma característica, se nenhum outro grupo associado vier para ele, claro, e se nenhum outro grupo estiver aqui previamente, a população desse ambiente vai ser mais próxima ao grupo de fundadores, aos grupos de animais que se estabeleceram inicialmente neste novo ambiente, do que ao perfil genético da população em que seus fundadores estavam estabelecidos. Tudo bem? Isso daqui é bastante comum de se verificar
quando nós falamos das colônias dentro do Brasil. Nós temos a colônia japonesa, nós temos a colônia alemã, nós temos as colônias chinesas e as italianas. Essas são as principais. Não dá para dizer que nós temos uma colônia africana, uma vez que o nosso país é mais composto do que isso. Então, de negros do que branco. Então, nós teríamos que ser o contrário, ser uma colônia caucasiana. Então, a gente tem os asiáticos, os italianos e os alemães, tá? Essas populações, quando você vai lá no... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num centro de tradições gaúchas. Vocês vão lá no Centro de Tradições Gaúchas e vocês percebem que esse grupo de indivíduos, o grupo dos gaúchos, ele diverge da maioria da população. Por exemplo, do Amazonas. Tudo bem? Ah, Ruth, mas claro, esses indivíduos eles têm a carga genética do local de origem deles. Perfeito. Só que quando você quando essa colônia já está estabelecida há muito tempo, você faz uma comparação deles com os indivíduos originais lá do Rio Grande do Sul, eles também não se parecem com os indivíduos do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles passaram por processo de modificações específicos relacionados a esse ambiente. Então, eles não se assemelham à população do local, então o pessoal do Centro de Tradições Gaúchas lá não se assemelha aos amazonenses fenotipicamente, mas quando você vai fazer uma análise genética entre os gaúchos que estão estabelecidos há muitos anos no Amazonas e os gaúchos do Rio Grande do Sul, você também vê diferenças. Então, esses indivíduos aqui, pelo efeito fundador, eles são mais semelhantes aos indivíduos que desbravaram esse ambiente do que os indivíduos que continuam no habitat original. Então, esse aqui é o chamado efeito fundador. Isso nada tem a ver com a seleção natural. A frequência dos alelos aqui não se deu não se modificou por causa das características mais adequadas àquele ambiente. Se deu porque poucos indivíduos começaram a se multiplicar em um determinado ambiente. Isso por quê? Isso porque eles estavam em um novo ambiente, eles estavam em um ambiente onde eles poderiam se multiplicar. Talvez esses dois indivíduos aqui, nesse ambiente aqui, não tivessem uma capacidade, um sucesso reprodutivo da forma com que eles tiveram neste ambiente aqui, porque aqui eles não tinham outras concorrências. Tudo bem? Então é tipo na ilha deserta. Foi você e a pessoa dos seus sonhos para a ilha deserta. Você está sossegado, ela é a pessoa dos seus sonhos, mas você é a pessoa dos sonhos dela? Não se sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu, no caso, dificilmente seria. O que acontece? Não tem outra coisa. A mulher do meu sonho só tem a mim. Então, meu sucesso reprodutivo seria maior do que se eu estivesse em um ambiente com uma diversidade de outras pessoas em que ela pudesse escolher livremente, entende? Então, aqui não está relacionado com a adaptação ao ambiente, e sim ao isolamento e ao pequeno grupo de indivíduos que deu origem à nova população. Também dentro da deriva genética nós temos o efeito de afunilamento, ou mais comumente chamado de efeito gargalo. O que acontece no efeito gargalo? A população ela vem constante ou ela vem crescendo em um determinado período, até que, por qualquer motivo, ela tem uma redução muito abrupta da sua população. E essa redução ela independe de características adaptativas. Ela apenas afetou grande parte da população. Quando a gente tem uma redução na população, nós temos uma redução também na diversidade genética dentro dessa população. Aqui nós temos o seguinte:
nós temos um grupo de indivíduos, de animais que viviam numa floresta. E aqui começou um processo de desertificação. Imaginem o que aconteceu esse ano lá no Pantanal. Esse ano houve a maior seca registrada nos últimos 30 anos na região do Pantanal. Em decorrência disso, as queimadas, que são um problema constante esse ano, também se extrapolaram, fugiram de todos os limites e parâmetros que já são inaceitáveis, já são muito abusivos. Esse ano elas extrapolaram absurdamente. Imagine o tamanho do prejuízo para a diversidade de animais da flora, ou dos animais da fauna e a planta da flora desse ambiente. Por quê? Porque existia uma grande dispersão de animais, houve a queimada de grande parte desse território, o que fez com que a população diminuísse. E aqui, meus amores, é totalmente ao acaso. Não foi os mais rápidos conseguiram fugir e os mais fracos ficaram para trás e foram pegos pelas chamas, não. Aqui a gente matou de forma horizontal todas as características, o que fez com que diminuísse a diversidade tanto da fauna quanto da flora do Pantanal. O que aconteceu? Existem sobreviventes, existe um grupo de sobreviventes desses animais. Eles vão se reproduzir, eles vão repovoar aquele ambiente. No entanto, esse grupo de indivíduos não representa mais a diversidade genética de toda a população que existia antigamente. Então, a frequência desses genes vai ser modificado pelo efeito gargalo. Eu tinha uma alta variabilidade e por qualquer motivo essa variabilidade diminuiu e ela tende a se aumentar novamente, mas por um longo período de tempo ela vai permanecer alterada, com as frequências alélicas alteradas, não em relação à seleção natural, mas em relação ao acidente que houve ou ao crime que houve em relação a esse ecossistema. Tudo bem? Então, na deriva genética, nós temos um mecanismo aleatório de flutuação das variações alélicas, que está relacionado às modificações do ambiente e às migrações ou dinâmicas das populações dentro desses ambientes. Meu Deus, já deu uma hora. Vamos só mais um pouquinho, tá? Mas e a seleção natural, Ruth? Será que a seleção natural não existe? Existe. A seleção natural é o processo de evolução da frequência, a mudança da frequência dos alelos direcional. Mecanismo direcional. Mecanismo não aleatório. Tudo bem? São duas faces da mesma moeda, como diz. Existe um experimento clássico dessa seleção natural que foi feito por Ford e Caldwell, na Inglaterra, usando esse grupo de mariposas aqui, ó, Biston betalaria. O que eles fizeram? Essas borboletas, elas geralmente habitam esse gênero de pétula, essa árvore do gênero pétula que contém líquens. Essa imagem aqui, ó, desse lado aqui. Tudo bem? No entanto, contudo, todavia, em lugares mais industrializados, devido à qualidade do ar, os líquens morrem e as árvores ficam expostas com essas características aqui. Em cada ambiente, existem dois grupos de mariposas. A mariposa típica, que é a cinza clara, essa daqui, e a forma carbonária, que é essa cinza escura aqui, ó. Tudo bem? E existem dois pássaros predadores dessas espécies na Inglaterra. O que eles fizeram? Qual foi o experimento? Caldwell
criou milhares dessas mariposas, marcou-a e soltou em 2 áreas para ver qual delas é que se melhor reproduzia dentro do ambiente, qual é que melhor se adaptava dentro daquele ambiente. A primeira área foi a área industrializada, próxima a Birmingham. Tudo bem? O que aconteceu? Ele liberou lá as mariposas e quando ele capturou as mariposas, 13% das mariposas eram da forma típica, a branquinha, e 27,3% era da forma carbonatária, a mais escura. Ora, a que está melhor camuflada foi capturada em maior quantidade do que a que está pior camuflada. Depois, ele soltou a mesma quantidade dessas mariposas em um ambiente não industrializado, onde as árvores contêm os líquens lá. Ó. E aí ele capturou 14,6 formas típicas e apenas 4,7% das formas carbonatárias. Ah, Hudson, mas esses números aqui eles não tinham que ser mais próximos aqui, ó, entre os ambientes industrializados e não industrializados? Essa diferença que a gente consegue averiguar aqui foi explicada pela presença dos predadores. Em ambientes mais industrializados, nós temos um pouco menos de predadores dessas duas espécies, mas nós conseguimos ver a diferença. A forma carbonária tem mais, a população foi mais que o dobro da típica. Na região não industrial, a gente contém mais pássaros predadores, então a gente tem uma recuperação menor no número de mariposas, mas aqui a gente consegue ver mais que o triplo da diferença dentro dessa população. Então aqui eles mostraram que a forma com que o animal está adaptado ao ambiente vai influenciar a sua sobrevivência, e a sua sobrevivência vai estar diretamente relacionado ao seu sucesso de reprodução. Tudo bem? O Hudson, beleza, conseguimos entender. Mas existem outros fatores que estão influenciando, além da capacidade do indivíduo, dentro da seleção natural? Sim, o processo de isolamento reprodutivo. O processo de isolamento reprodutivo é o mecanismo que evita com que duas espécies diferentes que estão contidas dentro de uma mesma população, elas cruzem entre si. Tudo bem? Que elas gerem descendentes, perdão. O primeiro mecanismo, esse impedimento de gerar descendentes, é devido a 2 mecanismos. O mecanismo pré-zigótico e os mecanismos pós-zigóticos. Isso significa o quê? No pré-zigótico, impedem a fertilização ou a formação do zigoto, seja porque os animais são biologicamente incompatíveis, então um elefante e um cavalo não podem cruzar porque eles são morfologicamente incompatíveis. Mas, ou seja, pelo cruzamento de duas espécies diferentes, morfologicamente semelhantes, e pela não formação do zigoto. Tudo bem? Seja por características genéticas ou mecânicas. Isso a gente vai ver daqui a pouco. E temos os mecanismos pós-zigóticos. A fecundação até ocorre, ela pode ocorrer. Os zigotos híbridos podem ser formados, mas eles são inviáveis ou dão origem a indivíduos fracos ou estéreis. Então, quando a gente está falando de isolamentos reprodutivos, a gente está falando de processos, de mecanismos que impedem espécies diferentes de cruzarem, de gerarem descendentes, melhor dizendo. Esse impedimento de geração de descendentes pode ser impedido pela cruza desses indivíduos ou quando a cruza e a fertilização dos óvulos, não há, o indivíduo é geneticamente inviável ou ele é estéril quando há a formação do zigoto.
Então aqui a gente tem, ó, mecanismos pré-zigóticos. Um desses mecanismos é o habitat. Populações que vivem em regiões diferentes, elas estão isoladas geograficamente, então elas não têm como cruzarem. Então é um mecanismo pré-zigótico. Sazonal ou temporal, populações que ocorrem na mesma região, então já não tem a diferença do habitat, mas apresentam maturidades sexuais em épocas diferentes. Então, também temos aí uma barreira à cópula desses animais de espécies diferentes. Etonológicos nos animais. As populações são isoladas por comportamentos diferentes, por isso do eto, tá? Do comportamento diferentes, e incompatíveis antes do acasalamento. Então eu tenho um animal de comportamento noturno e um animal de comportamento diurno habitando o mesmo habitat e o mesmo período de cópula, de maturidade sexual, mas como eles têm comportamentos diferentes, eles não se encontram, tá? A gente tem o atributo mecânico. A fecundação cruzada é impedida ou restrita por diferenças estruturais dos órgãos reprodutivos. Então, animais de espécies diferentes podem não compartilhar órgãos sexuais compatíveis, o que impede a cópula. E por fim, nós temos a incompatibilidade gamética. Os gametas não sobrevivem em órgãos reprodutíveis estranhos. Então, mesmo que haja a cópula, quando o espermatozoide é liberado, ele não sobrevive no ambiente estranho para que haja a fecundação do ovócito. Um exemplo disso é essa relação. Tudo bem? Há claramente um afeto entre esses dois animais, mas o guaxinim e o gato são incompatíveis. Então, mesmo que geneticamente incompatíveis. Então, mesmo que haja a cópula, a fecundação desse ovócito não vai existir devido às diferenças fisiológicas desses animais. E por fim, nós temos os mecanismos pós-zigóticos, que é a inviabilidade ou debilidade do híbrido. Animais de espécies diferentes, eles copulam. Os gametas, eles se fundem formando o zigoto, só que o híbrido é um animal fraco, é frágil, e por isso não sobrevive, ou o híbrido é estéril. Tudo bem? Então a gente tem animais viáveis, nós temos animais fortes, só que eles são estéreis, porque os órgãos reprodutivos não se desenvolvem completamente ou o processo mitótico é anormal, isso devido às características genéticas desses animais. Nós temos um exemplo bastante comum aqui, esse slide eu adicionei também à aula do professor Antônio, que é a égua mais um jumento dá origem à mula ou o burro, né? Mula ou burro. Tá? Então a gente tem aqui animais de espécies diferentes que copularam, geraram um indivíduo, geraram um híbrido, só que o híbrido ele não é capaz de reproduzir, tudo bem? Então você tem híbridos estéreis, produtos dessa cópula. Já passei 10 minutos, vou já terminar. Migração. Ainda dentro do processo de migração, nós temos aqui um caso de uma população ancestral, que viviam todos no mesmo ambiente. População coloniza um território. População está aqui vivendo a sua vida, no entanto, um grupo dessa população decide mudar-se, seja por competição por alimento, melhor adaptação a outro ambiente, competição por reprodução, escassez de recursos, uma série de fatores. Parte dessa população se muda. E aí nós temos agora duas populações distintas. Uma população que adaptou-se às montanhas e a população que se adaptou ao ambiente do lago.
essas duas populações darão origem a duas novas espécies, tudo bem? E ambas vieram do mesmo ancestral comum. Então, o isolamento geográfico ou o isolamento reprodutivo. Então, imaginemos que aqui nós tínhamos as duas populações, a população do lago e a população que foi para as montanhas. Rudes, o que impede que o pessoal da montanha desça ou o pessoal do lago suba? Neste caso aqui, a gente tem a separação geográfica dessas duas populações. Tudo bem? Qual é a separação geográfica? Houve uma fenda, uma ruptura no caminho. Então, a gente teve a diversificação genética. Vamos produzir uma diversificação genética entre esses indivíduos, graças aos ambientes em que eles estão inseridos. O isolamento geográfico leva o isolamento reprodutivo. Esses indivíduos não podem mais cruzar entre si, gerando uma homogeneidade genética entre as duas populações, o que vai gerar a especiação, a separação dessas duas espécies. E, por fim, a gente tem uma diversidade gênica em relação à população original. Esses indivíduos e esses indivíduos aqui serão diferentes em relação à população que deu origem às duas espécies. Isso devido ao isolamento geográfico e ao isolamento reprodutivo. Tudo bem, meus amores? Desculpem ter extrapolado por tanto tempo assim, mas eu precisava terminar hoje esse conteúdo para a gente poder entrar nos próximo conteúdo na semana que vem. Esse final de semana é a festa da democracia, então usem a sua ferramenta de modificação mais eficiente, que é o seu voto, a sua opinião. Estejam abertos a ouvir opiniões alheias e propor novas ideias, sem que haja a construção de conflitos por causa disso. É muito comum, nesses períodos atuais, pessoas se degladiarem, como antigamente, por ideias divergentes. Não é porque a ideia em um ponto com um indivíduo é divergente que ele não possa ser seu companheiro, seu amigo ou seu conhecido. Tudo bem? Então, evitemos os extremismos, tanto de um lado quanto de outro. Demos razão ao bom senso e usemos a nossa consciência como bússola para as nossas escolhas. Um abraço a todos e até a próxima.